do quarto ano. E aí, tudo bem? Gente, as nossas aulas estão quase terminando, né? E eu espero que todos estejam bem. Eu sei, vocês ainda não tiraram todas as dúvidas sobre tudo, mas a gente vai ter esse momento, ok? E nós vamos ter a nossa revisão bem legalzinha. Eu espero que todos estejam podendo assistir, né? Que não estejam aí sem estudar. E agora a gente vai para mais uma aula com um pouco de exercício. Bora lá? Então, meninos, na nossa aula passada, nós vimos as capitanias hereditárias aí, né? Eu espero que todos estejam assistindo, tanto no ProESC, ou se não der, se não conseguir, lá no YouTube, né? Mas você tem que estar assistindo na nossa plataforma ProESC. Ah, tia, posso dar uma olhadinha depois lá no YouTube? Pode. Mas você tem que dar uma olhada lá no ProESC primeiro, porque senão não vai contar como presença na aula. E, gente, agora nós vamos fazer a parte de exercício. Então, se você já foi lá, deu uma cutucada nos exercícios e, tia, eu resolvi um pouquinho, então bora acompanhar comigo. Mas se você não resolveu, você pode dar um pause e depois a gente vai resolver, depois você vai corrigindo, tá? Vamos começar? Atividades da página 38, lá onde termina o assuntinho de capitanias hereditárias. Gente, olha só, primeira questão, uma questão. Particularmente, eu não gostei muito dessa questão, achei muito, sabe, que não tem nada a ver, mas eu vou falar para vocês. Ligue cada donatário à sua capitania. Tia, o que é donatário? Lembrando o que é capitania. Donatário é o dono das terras e capitania é a terra, né? Dentro ali de uma cidade tal, do Brasil. Só que, tia, eu não vou lembrar do nome de todo mundo. Assim, não se preocupe, você pode estar dando uma olhada agora lá no seu livro, lá na página 37, que tem um mapinha com o nome de todos os donatários e o nome das capitanias. Aí você vai ligar aí, cada um para o seu, tá? É só isso a primeira questão. A segunda questão, olha só. Quem Dom João III selecionou para a doação de terras? Pinte os retângulos com as respostas corretas. Meus filhos, é só para vocês, né, darem uma pintada aí, pintarem esse retângulo inteiro. Para quem foi que o Dom João III, quem foram as pessoas que ele selecionou para dar as capitanias, para dar as terras? Quem foram? Foram os escravos? Foram os homens brancos e pobres? Foram os militares? Foram os fidalgos? Foram os alfaiates? Administradores da colônia? Meninos, é claro que ele não deu, né, para os escravos e nem para os homens brancos e pobres. Ele só deu para os portugueses que tinham, né, condições, os portugueses ricos também, que eram os fidalgos, que é um homem nobre. Ok? Fidalgo significa nobre. Uma pessoa que é generosa, que dá, que pode doar as coisas. E eles deram para os militares também, para alguns militares ali de Portugal, e para alguns administradores da colônia, que faziam parte ali já do processo de colonização do Brasil. Aí, vou te dar uma terra, bora ver aí o que se faz com ela, né? Então, vocês vão pintar lá os fidalgos, militares e administradores da colônia, tá? Tudo bem que é fidalgo.
Lá na página 39, já passando para a terceira questão, tem umas questões mais, né, legaisinhas. Olha só, terceira questão. Em relação às capitanias, o que significa caráter vitalício, né? Gente, tinha... Ah, tia, não me lembro de ter isso lá no livro. Gente, tinha sim lá no livro de vocês. Pode ter certeza. Tia, eu não faço ideia o que significa essa palavra, caráter vitalício. Meninos, vitalício, caráter não, mas vitalício, quando uma coisa é vitalícia, é que ela é, sabe, contínua, que ela vai continuando, que ela é vital, que ela é muito importante e ela precisa continuar. Ou seja, as capitanias, elas eram hereditárias. E o que é hereditário? É quando passa do um homem para o seu filho passa, né, para o outro filho, que é o neto do primeiro. Enfim, ele ia de família para família, ele ia para todos os integrantes da família, ok? Isso que é caráter vitalício, que passava de pai para filho, para neto, ok? Lá na quarta questão, olha, é uma questão de completar. Você vai completar com as palavras do quadro. A gente sempre faz questão assim desse tipo. Olha só, use as palavras do quadro abaixo para completar o texto a seguir. Aí tem lá 15, caráter vitalício. Vocês acabaram de saber o que é caráter vitalício, hereditário e capitanias hereditárias. Olha só, vamos ler. Dom João III decidiu dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Dividiu assim já aquela linha do Tratado de Tordesilhas e o resto, né? O resto, um pedaço de Portugal, o maior pedaço de Portugal e o resto da Espanha. E ele decidiu dividir essa parte do Brasil, a parte de Portugal, em capitanias hereditárias. Lotes de terra que eram chamados 15. 15 é a primeira palavra aqui, porque olha só, lotes de terra que eram chamados. Então, 15 vem por primeiro aqui. Olha só. Dom João III decidiu dividir o Brasil em 15, era porque eram 15 lotes de terra. Desculpem aí quando eu falei capitanias hereditárias, mas aqui na primeira linha, 15. 15 lotes de terra que eram chamadas capitanias hereditárias. E aqui embaixo, os lotes de terra possuíam, ou seja, passavam de pai para filho de modo. Os lotes de terra possuíam caráter vitalício, ou seja, passavam de pai para filho de modo hereditário. Então, aqui no início a gente tem caráter vitalício e aqui hereditário, né? Que é o que quer dizer caráter vitalício. Ok? Então, aqui 15 na primeira linha, capitanias hereditárias, aqui caráter vitalício e depois hereditário, ok? Bora lá para a quinta. Organize as letras e descubra o nome das duas capitanias que prosperaram. Gente, o que é essas capitanias que prosperaram e o que é prosperar? Tia, meu Deus do céu, tá tudo muito difícil. Meninos, prosperar é que deu certo, é que vingou. Não tem quando a gente diz, vingou, nosso projeto vingou, foi para frente. É que foi para frente, é que vingou, é que deu certo. Isso é que é prosperar. E quais foram essas capitanias que prosperaram? São aquelas capitanias que já tinham alguma coisa rolando por lá, que já tinha uma indústria aí, que no caso era a questão da produção da cana-de-açúcar. E vocês viram, né, ao longo da aula que eu falei que a maioria das capitanias elas não prosperaram. Por quê?
Porque geralmente os donatários, que eram os donos da terra, não queriam nem saber. Não tinha, Portugal, o rei não queria dar, né, dinheiro para que eles investissem naquela terra. Não, olha, eu te dei a terra. Mas tá aí, o problema é teu. Então, só duas prosperaram. E vocês têm que descobrir, né, qual é o nome delas, qual é o nome dessa terra. Aqui nós temos uma cidade aqui, lá da Bahia, do estado da Bahia, Pernambuco. Olha só, a palavra que vai formar é Pernambuco. E aqui, que era uma das cidades que eram capitanias. E aqui, ó, São Vicente. Dá para ver certinho aqui. São Vicente, que é a outra capitania que também deu certo. Que é onde ali a gente tinha muita produção do açúcar. Que é tudo lá para o Nordeste. E São Vicente, né, que ficava lá em São Paulo. E agora a sexta questão. Complete as afirmações a seguir. Você vai completar a frase com a palavra que falta. Bora ver aqui a primeira. Rei que decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias. Qual foi o rei que decidiu, né, que aquela parte do Brasil, que era a parte de Portugal, ia ser capitanias hereditárias, ia ser dividida em 15 pedaços de terra? Foi o Dom João III, né? Como vocês viram bem aqui, ó, na questão 4, Dom João III. Como se chamava a pessoa que era favorecida com capitanias? Tia, como assim? Que pessoa é essa aí que era favorecida? Que é esse favorecido? É como se fosse a pessoa que ganhou a terra. O favorito, o favorecido. Ele foi escolhido para ganhar a terra. Então, a capitania, né? Então, eram os donatários, que eram os donos das terras. E olha, quantidade de capitanias hereditárias. A gente viu aqui também na quarta questão. 15 lotes de terra. Cargos ou títulos das pessoas importantes escolhidas para serem os donatários das capitanias hereditárias. Tia, que isso? Esse daí, ele tá lá na questão anterior. Aqui. São esses três que vocês pintaram. São os cargos ou títulos das pessoas importantes escolhidas para serem os donos. Qual era o tipo de pessoa que foi escolhida para ser o dono da terra? Foi qualquer pessoa. Tu veio de um escravo que toma, dá para ele. Não. Portugal, o rei de Portugal só chamou os nobres, que são os fidalgos, né? Fidalgo é uma outra palavra para nobre, que era uma pessoa da realeza, era uma pessoa, né, generosa, e deram um título de pessoa nobre. E os militares e os administradores da colônia. Então, são esses três nomes: militares, fidalgos e administradores da colônia, que é a resposta do nosso quadrinho verde. E a nossa questão 7, que já está aí a resposta para vocês, né, que eu não tive como apagar no livro. Circule de vermelho os motivos que não permitiram a prosperidade das capitanias hereditárias. Por que não vingou essas capitanias aí? Qual foi o motivo? O que estava acontecendo para não ir para frente? Então, ó, falta de recursos para colonizar e ataques frequentes dos indígenas e dos franceses. Os franceses queriam invadir demais ali aquela parte do Brasil que estava sendo administrada por Portugal. Então, né, eles atacavam muito esses donatários. Eles atacavam muito essas terras, tentando explorar também da maneira deles. E também os indígenas que não ficaram satisfeitos, né, de eles estarem invadindo, de Portugal estar invadindo ali a terra deles, também atacavam esses donatários.
E falta de recursos para colonizar. Falei para vocês que Portugal não estava nem aí se o rei não tinha dado dinheiro suficiente para que os donatários pudessem manter as terras. Ok? Bora lá para a questão última questão, questão 8, lá na página 40. Questão super, né, de cobrir aí para vocês. Meninos, eu sei. Ai, tia, mas eu não sei ainda as cidades do Brasil de cor. Eu não me lembro. É difícil. Tudo bem. Vocês podem comparar esse mapinha aqui, ó, que é o Tratado de Tordesilhas, com o mapa da nossa aula anterior, ou vocês podem ver o mapa de vocês no livro, né? Ou pesquisar na internet. Esse aqui é como se fosse uma pesquisa. Olha só, vocês vão dizer o nome de cada capitania, que é o nome de cada cidade, né? Que os donatários receberam. Dadas as linhas do mapa do Brasil, aponte as capitanias. Ó, e tem aqui no amarelo, tem no laranja, tem no vermelho, tem no rosa, tem no roxo, tem no verde, tem no azul aqui bem clarinho. Essa primeira parte vocês podem ver aí que é no Nordeste, né? Pega grande parte aí do Nordeste do Brasil. Então aqui em amarelo, olha, as duas linhas de amarelo é o nosso Maranhão aí, ó. Essa primeira linha e essa primeira linha também são, essa segunda linha também são Maranhão, ok? Vocês podem botar lá, ó, Maranhão e Maranhão também. Aqui já no nosso terceiro, nós temos o Ceará, aqui no laranjado, ó, nessa linha, nesse terceiro laranjado. Segundo é o Rio Grande, bem aqui, ó, ainda no Rio Grande. E aqui já mais para o lado, né, do Sudeste, Itamaracá. Então nós temos Maranhão, Maranhão, Ceará, Rio Grande e Itamaracá. Já bem aqui na pontinha, também pegando Nordeste ainda no Nordeste, a nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta capitania se chama Pernambuco. Então vamos voltar lá. Primeira, Maranhão. Segunda, Maranhão também. Terceira, nós temos Ceará. Quarta, nós temos Rio Grande. Nós temos na quinta Itamaracá e sexta Pernambuco. Ok? Para vocês, bem devagar aí para vocês. Essa sétima capitania, bem aqui, ó, o nome maior de todos, se chama Bahia de Todos os Santos. Ok? Bahia de Todos os Santos. Nós temos aí também nós temos embaixo da Bahia de Todos os Santos, que é a sétima, Ilhéus, se chama Ilhéus, ok? Vocês podem dar uma olhada lá no mapinha de vocês, lá no livro. Embaixo de Ilhéus, que é a nossa nona capitania, aqui já em roxinho, nós temos Porto Seguro. Olha só. Ainda no roxinho nós temos São Tomé. São Tomé. E aqui embaixo, no último roxinho, nós temos Espírito Santo. Ok? Então, nós temos aqui Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro. Aqui é o
Espírito Santo e São Tomé. Ok? Opa, São Tomé e Espírito Santo. E aqui, ó, lá no azul, aqui no azul nós temos São Vicente. Aqui em verde, ó, embaixo do azul, Santo Amaro. E parece que sim, nós temos um outro São Vicente aqui no verde. Então, nós temos tanto no azul, ó, São Vicente, quanto aqui no segundo verde, São Vicente também. E entre eles, nós temos Santo Amaro. Esse é o nome realmente. Esse é o nome dele. A última capitania se chama Santana, lá no final. Ó, então aqui nós temos, bem aqui no azul, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente novamente e Santana. Ok? Gente, eu espero que todos estejam bem aí. Até a nossa próxima aula, que está quase acabando. Se cuidem, fiquem em casa e bons estudos aí para vocês. Um beijo.